Olá, o meu nome é Ana Flávia, sou farmacêutica bioquímica, mestre e doutora em Ciências da Saúde, pós-doutora em Ciências da Saúde, onde eu desenvolvi trabalhos relacionados à atividade física em humanos, fitoterápicos e nanotecnologia, inflamação, sistema antioxidante e estresse oxidativo. Bem, sou professora do curso semipresencial da prescrição de fitoterápicos pela FMU e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu adoro e que eu abordo durante a pós-graduação, que é o estresse oxidativo, o sistema antioxidante e os antioxidantes. Bem, o que são os antioxidantes? Vocês já ouvem a todo momento a mídia, ela fala antioxidantes, são bons para quê? Qual é a função de um antioxidante? Vocês sabem de onde a origem dos antioxidantes? Vocês sabiam que nós temos um sistema antioxidante próprio que não necessariamente ele precisa ser ingerido? Com algumas ressalvas. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre o tema antioxidantes e os seus sistemas e suas funções diversas. Mas, você sabe qual é a definição de um antioxidante? Um antioxidante é uma substância doadora. Mas ela doa o quê? É uma substância doadora de elétrons. Mas ela vai doar elétrons para quem? Diariamente, vocês ouvem o termo radical livre. Vocês sabem quais são as funções de um radical livre? Eu gostaria de falar para vocês que o termo radical livre, ele entrou em desuso no meio da pesquisa há mais ou menos 10 anos. Por quê? Qual o termo que se utiliza hoje em dia? O termo utilizado hoje em dia são espécies reativas. Mas por que eu não posso usar radical livre, certo? Bem, eu estou falando de radical livre, mas agora eu quero mostrar a vocês quem são os radicais e as espécies reativas. Então, eu vou mostrar uma figura para vocês lembrarem quem são essas espécies reativas, vulgo radicais livres. Quando vocês olham essa figura, o que vocês observam? Vocês estão observando que nós temos espécies reativas do oxigênio, conhecida como Eros, e espécies reativas do nitrogênio, conhecidas como RNS. Mas por que eu não posso chamar mais de radical livre? Por quê? Quando vocês observarem no slide, vocês vão observarem aí o radical superóxido. Ele está faltando um elétron na sua última camada. Quando você vai lá para o peróxido de hidrogênio, que é a vulga água oxigenada, vocês podem observar que não há um elétron faltante. Nós temos o H2O2. Então, vocês entendem por que eu não posso chamar de radical livre? Por quê? O radical superóxido, ele falta, na verdade, um elétron na sua última camada, enquanto o peróxido de hidrogênio, ele não falta esse elétron na sua última camada. Quando eu falo espécies reativas, eu englobo tanto as espécies reativas radicalares, como o radical superóxido, o radical hidroxil, o radical hidroperoxila, o oxigênio singlet. E quando eu falo espécie reativa não radicalar, eu chamo o peróxido de hidrogênio, eu englobo o peróxido de hidrogênio nessa história. Mas por que eu estou falando tudo isso a vocês? Primeiro, para a gente saber, para a gente contextualizar a definição de antioxidantes. Quando eu não falei que a definição de antioxidantes não são substâncias doadoras de elétrons? Vocês observaram que as espécies reativas, elas contêm moléculas que faltam esse elétron, certo? Então, o antioxidante, ele vai complementar aquele local que estava vago, que estava
que está deixando a molécula instável. Uma espécie reativa radicalar, ela é uma espécie reativa instável. Essa instabilidade confere um efeito deletério dessa molécula ao organismo. Mas espera que ainda vou falar bastante dessas espécies reativas. Então, ok, antioxidantes são substâncias doadoras de elétrons para as espécies reativas que não possuem elétron na sua camada. Ok, lembra do esqueminha chave e fechadura? É como se você estivesse, o antioxidante ele tem uma função de o quê? De uma chave. Ele vai inativar essa espécie reativa, não deixando com que ela cause efeitos deletérios ao organismo, certo? Então, eu comentei com vocês que nós temos o sistema antioxidante próprio, é o sistema antioxidante endógeno. E vocês conhecem e veem na mídia diariamente o sistema antioxidante exógeno, que é composto pelas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina C, lipossolúveis como a vitamina E, a vitamina A, a vitamina D, certo? E as hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E nós também temos os antioxidantes derivados dos fitoterápicos, certo? Dos alimentos funcionais. Nós temos os carotenoides, temos os diversos outros fitoquímicos que têm essa ação antioxidante. Para vocês relembrarem um pouquinho, aqui nós temos os compostos que alguns componentes, né, algumas substâncias que fazem parte desse sistema antioxidante exógeno, que é o não enzimático, né, que é aquele que nós ingerimos. Nós temos aí a vitamina E, né, o beta-caroteno, o ácido ascórbico, os flavonoides, né, que são de origem exógena, o selênio, né, a curcumina. E nós temos o sistema antioxidante enzimático. É importante lembrar que esse sistema antioxidante enzimático, ele faz parte dele, o sistema antioxidante endógeno. O superóxido dismutase, a catalase, o NADPH quinonoxidase, a glutationa peroxidase, né, enzimas de reparo. Aqui não está, fazem parte desse sistema antioxidante endógeno enzimático que o nosso organismo produz. Ou seja, ele é endógeno, ele é constitutivo, ele é próprio do nosso organismo. Nós temos uma molécula chamada glutationa, que ela faz parte do sistema antioxidante endógeno, embora ela não seja uma enzima, certo? Então, olha bem, o nosso organismo, ele dispõe de duas formas de proteção, de manter o equilíbrio contra a ação das espécies reativas que são geradas no nosso organismo. Nós temos sistema antioxidante endógeno constituído pelo sistema enzimático, catalase, SOD, glutationa peroxidase e o sistema antioxidante não enzimático, glutationa. Prestem bem atenção nesses sistemas, por quê? Porque eles que são responsáveis pelo sistema de detoxificação no nosso organismo. Quando se fala de sistema detox, eu me refiro a quem? Ao sistema antioxidante endógeno, as enzimas hepáticas. Essa é uma outra história. Voltando aqui para os antioxidantes. E os antioxidantes exógenos são aqueles que nós ingerimos. Ambos trabalham em conjunto para quê? Para manter o organismo em equilíbrio. Eu quero mostrar a vocês uma condição aonde nós não temos o equilíbrio,
Que condição é essa? É o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Quando ocorre o estresse oxidativo? Ele ocorre quando há um desbalanço entre um aumento na geração das espécies reativas e uma diminuição do sistema antioxidante endógeno. Quando ocorre esse desbalanço, nós temos o quê? O estresse oxidativo. O estresse oxidativo, é importante lembrar que ele não tem maior ou menor estresse oxidativo. O estresse oxidativo é uma condição aonde observamos que há uma doença associada, há um desequilíbrio no organismo, certo? Mas vocês observam que o sistema antioxidante ali, ele está mostrando somente o sistema antioxidante endógeno. Mas nós temos que lembrar também que o sistema antioxidante exógeno, ele pode estar em baixa quantidade no nosso organismo devido a uma deficiência na sua ingestão, na sua absorção, né? E o que esse estresse oxidativo ele causa no nosso organismo? Vocês podem observar que várias condições contribuem para o aumento dessas espécies reativas, que ali está demonstrada como ROS, que do inglês vem do inglês de espécies reativas do oxigênio. Então nós temos condições ambientais, o estilo de vida, né, que ocorre o aumento dessa geração de espécies reativas. Lembrem-se, as espécies reativas, elas são geradas principalmente na mitocôndria, depois na membrana de células de defesa, como os leucócitos, pelo sistema NADPH oxidase, e também no retículo endoplasmático rugoso. Mas lembrem-se, o local de maior geração dessas espécies reativas são as mitocôndrias. Quando ocorre um aumento na geração dessas espécies reativas, vou pegar algo bem visual para ilustrar a vocês. O consumo excessivo de glicose, o consumo excessivo de ácidos graxos, certo? Saturados, aumenta a geração dessas espécies reativas na mitocôndria e com o aumento dessa geração de espécies reativas e uma baixa quantidade endógena de sistema antioxidante endógeno e exógeno devido a uma deficiência na presença desses sistemas, ocorre o estabelecimento de quê? Podem observar que vão causar lesões nas células, vão causar respostas sistêmicas como o envelhecimento, disfunção dos órgãos, fragilidades e vão surgir doenças. Lembrem-se, eu estou falando de desbalanço, de estresse oxidativo, porque houve um aumento na geração das espécies reativas e uma diminuição nesses sistemas antioxidantes, provocados por uma ingestão deficiente, certo? Ou por alguma disfunção endógena. Eu gosto muito de associar o estresse oxidativo com a inflamação e com a doença. Como vocês podem observar, são uma tríade, aonde nós observamos que o estresse oxidativo, que é o desbalanço entre aumento da geração das espécies reativas e do sistema antioxidante endógeno, esse desbalanço contribui para o surgimento da doença, que por sua vez a doença estimula a inflamação por sua vez estimula o estresse oxidativo. E observem que a seta, ela é de mão dupla, tanto o estresse oxidativo vai provocar a inflamação, que vai contribuir para o surgimento da doença, a doença vai estimular o estresse oxidativo e nós temos essa tríade trabalhando em conjunto, certo? Bem, mas aí eu estou falando para vocês, será que a geração das espécies reativas é apenas um processo prejudicial ao nosso organismo? Observem no slide que nós temos uma função dúbia.
As espécies reativas, elas têm uma função dúbia no nosso organismo. O que significa isso? Pessoal, vocês já se imaginaram sem a presença de células de defesa? Sem os neutrófilos, que são as principais células de defesa do nosso organismo? Quando eu falo de neutrófilo, vocês lembram de quem? Bactérias. Vocês lembram de quê? Opa! É o neutrófilo fagocitando a bactéria. Mas esse processo de fagocitose, para ele ocorrer, para destruir essa bactéria, sabe de que nós precisamos? Que essas células tenham peróxido de hidrogênio, que elas tenham mieloperoxidase, que elas tenham espécies reativas do oxigênio, para destruírem essas bactérias. Opa! Então quer dizer que as espécies reativas, elas não são de todas deletérias. Vocês já ouviram falar do óxido nítrico? O óxido nítrico, ele está presente em que alimento? Em que alimentos estão presentes em grande quantidade? Aonde? Na beterraba, no espinafre, que vão fornecer o quê? Compostos nitrogenados para formarem o óxido nítrico, que tem uma função de vasodilatação no nosso organismo. Opa! O óxido nítrico, ele é uma espécie reativa do oxigênio. Sem contar, pessoal, que essas espécies reativas, elas são moléculas sinalizadoras. Quando em equilíbrio, certo? As espécies reativas, elas servem como moléculas sinalizadoras para estimular a proliferação celular, para estimular a renovação de células, para estimular o sistema de defesa ao seu funcionamento normal. Agora, o problema é o quê? É o aumento na geração dessas espécies reativas, é o desbalanço. Quando ocorre um aumento excessivo dessas espécies reativas, nós observamos o quê? Uma senescência, que é o envelhecimento das células, certo? Uma diminuição na proliferação celular. Então, o que falta? Qual é a diferença entre uma espécie reativa para ela ser benéfica e para ela ser deletéria? Está onde? Está na sua produção. Ou seja, na sua produção e na presença dos antioxidantes, do sistema antioxidante endógeno e do sistema antioxidante exógeno. Os dois trabalham de forma conjunta para que deixe o organismo em que estado? Em um estado chamado de homeostase. A homeostase é um organismo em equilíbrio. Quando nós temos um organismo em equilíbrio, nós dizemos que o organismo ele está em homeostase. Eu posso, então, subentender que a quantidade de espécies reativas produzidas, ela está sendo equilibrada pela quantidade de sistema antioxidante endógeno presente no organismo ou naquela que é ingerida. Você, nutricionista, qual é a primeira função, uma das primeiras funções que vocês fazem após o recordatório? Você colore o prato do teu paciente. Esse colorir, você está dando o quê? Você está dando alimentos com função antioxidante para restabelecer o quê? A homeostase. E aí, eu quero mostrar a vocês o processo de detoxificação provocado pelo sistema antioxidante endógeno e juntamente com o sistema antioxidante exógeno. Eu quero que vocês prestem atenção que aqui nós temos um ânion superóxido. Ele é uma espécie extremamente reativa. Quando ele sofre a ação de dois sistemas antioxidantes endógenos, como o cobre-zinco superóxido dismutase, que está no citoplasma da célula, e nós temos o manganês superóxido dismutase, que está presente na mitocôndria,
ele transforma em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, vai sofrer ação de uma outra enzima do sistema antioxidante endógeno, chamada catalase, e a glutationa peroxidase, que está presente na mitocôndria, que vai transformar esse peróxido em água e oxigênio. Água e oxigênio são deletérios ao nosso organismo? Não. Aonde esse processo ocorre? Observem que ocorrem na mitocôndria e no citoplasma. Eu gostaria de destacar a vocês a importância da vitamina E. A vitamina E é um antioxidante com uma ação lipossolúvel e protege as membranas das células contra as espécies reativas. E vocês observem que a vitamina C é um antioxidante hidrossolúvel e ela tem uma função muito importante aonde? Atuando na glutationa, que faz parte do sistema antioxidante endógeno, só que ela não é uma enzima, mas ele é um indicador de homeostase no organismo. A vitamina C, ela tem essa função de renovar essa glutationa quando ela está oxidada. Quando ela está oxidada, o que significa isso? Quando a glutationa ela está com baixa atividade antioxidante. Por isso a importância da vitamina C exógena na renovação dessa glutationa que faz parte do sistema antioxidante endógeno. Então vocês observem que os antioxidantes eles são muito mais amplos do que nós imaginamos, né? Vocês já ouviram falar que o selênio ele tem uma função antioxidante. Você sabe por quê que o selênio tem uma função antioxidante? Eu falei da glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase é uma enzima que faz parte do sistema antioxidante endógeno, mas que ela é constitutiva, é própria, está presente em várias células do nosso organismo. Mas vocês sabiam que o nosso organismo ele precisa do selênio para formar a glutationa peroxidase? Sem selênio, simplesmente não há formação da glutationa peroxidase. E como vocês puderam observar, quando eu falei das enzimas superóxido manganês, cobre, a gente não produz os minerais, então nós precisamos fazer o quê? Ingerir esses minerais para que eles sejam absorvidos, incorporados nessas enzimas, proteínas, para que tenham uma ação antioxidante. Então, pessoal, qual é o recado que eu quero deixar aqui para vocês, né? Que o sistema antioxidante exógeno, ele não trabalha sozinho. Que ele possui quem? Que ele trabalha em associação com o sistema antioxidante endógeno. E que as espécies reativas, vulgo radicais livres, elas não têm apenas ação deletéria no nosso organismo. Elas têm funções vitais, a vasodilatação, a proteção do organismo contra a proteção no nosso organismo contra a invasão de micro-organismos, correto? Então, olhem para o sistema antioxidante endógeno e exógeno e olhem para as espécies reativas de uma maneira diferente a partir de hoje, sabendo que ambos são extremamente necessários para que ocorra a homeostase. Mas eu quero deixar mais um recadinho para vocês aqui. Vocês sabem o que é a hormesis nutricional? Vocês sabem o que é o estado de hormesis? A hormesis nutricional ela é alcançada quando se tem uma administração em doses crônicas, ou seja, quando se há uma ingestão de uma maneira contínua e crônica, não em valores acima das DRIs, como por exemplo, né, de vitaminas, minerais, quando se há uma ingestão dentro dos valores das DRIs, de antioxidantes,
de vitaminas, de minerais, aonde se alcança esse processo de hormesis nutricional. A hormesis ela é alcançada quando se faz a ingestão de forma contínua e prolongada de elementos micronutrientes no nosso organismo. Mas você quer saber mais? Então, venha fazer parte da nossa equipe de alunos, do nosso time de alunos aqui da FMU. Pessoal, obrigada e a gente se vê em breve. Tchau!